Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade para a integração, tá? Agora especificamente para a seção 6.2, que vem a parte um pouquinho mais visual, vamos dizer assim, né? Que vem a ser aquilo que a gente chama de volumes por fatiamento, tá? Junto com sólidos de revolução, tá? O que é isso? Vamos ver. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar, tá? Quando a gente vai falar em volumes por fatiamento, tá? A gente vai ser bem literal aqui na situação. A gente vai imaginar alguma coisa, tá? Volumétrica, obviamente, tá? Que a gente possa, de certa forma, fazer uma secção transversal, né? Ou de uma maneira mais comum, usando o termo fatiar, tá? Então, se eu, por exemplo, fatiasse isso no meio, tá? Bem como, imagina que nessa situação especificamente, a situação de um pão de sanduíche, tá? Acho que é a melhor maneira de pensar. Tá? Eu sei que pão de sanduíche não é um paralelepípedo assim tão perfeitinho, mas enfim, é uma ideia que eu posso imaginar para tentar mostrar para vocês aquilo que vem a ser essa história de volumes por fatiamento, tudo bem? Então imagina que eu destaco uma fatia, tá? Só para mostrar o que vem a ser uma fatia, né? Em geral, obviamente, a gente começa a cortar pela ponta, eu cortei pelo meio, mas não tem problema nenhum, tá? Só para mostrar que é possível fatiar, em outras palavras, né? E aí, se eu fatiar todo ele, né? Que é como ele vem quando a gente compra pão de sanduíche, todo fatiado com uma certa um certo número de fatias, né, e consequentemente uma certa espessura, tá? Eu sei que as espessuras elas não são igualmente, elas são similares, obviamente, mas elas não são perfeitamente iguais. Mas a ideia é essa, tá? É como se eu pegasse um pão de sanduíche e fatiasse ele, tudo bem? Quando a gente olha o pão de sanduíche, tá? A gente vê, tá, que ele tem um certo volume, tudo bem? E que é natural para nós pensar, tá, com aquilo que a gente viu na época do ensino médio, tá, que calcular o volume de algo que é um paralelepípedo é muito simples, porque, bom, calcular o volume de um paralelepípedo, né, medida 1, medida 2, medida 3, as três, uma vez a outra, a gente vai chegar no volume, né? Então o que acontece aqui, é que eu quero mostrar para vocês, é que o volume de todo esse pão de sanduíche é o mesmo volume de todas as fatias somadas. Esse é o primeiro ponto, tudo bem? Então é como se eu pegasse, separasse essas fatias, mas se eu por algum motivo juntasse elas de novo, né, elas teriam o mesmo volume, tá? Então a ideia aqui é mostrar que quando eu estou fatiando, tá, eu não estou perdendo o volume. Tá? A primeira coisa que eu preciso entender é isso, tá? Tá bom. Dito isso, a gente vai partir para um outro ponto. Agora vocês podem supor, por exemplo, né, que eu estou fatiando ainda esse pão de sanduíche, mas que agora eu escolhi fatiar de uma maneira bem mais fina, tá? De maneira que a espessura dessa minha fatia ela é bem menor que a anterior, tá? Digamos ali no visual aqui parece que ela é 3 vezes menor, mas tudo bem, tá? Ela pode ser uma coisa bem menor ainda, não tem problema nenhum, tá? Por que eu estou fazendo isso, né? O fato de eu fatiar com uma espessura menor vai me dar muito mais fatias, isso é fato, mas o pão de sanduíche continua sendo o mesmo. Em outras palavras, ele tem o mesmo volume. Tá? Então, se ele tem o mesmo volume, porém, né, as fatias que eu estou somando é um número maior de fatias, justamente porque eu fatiei numa espessura bem menor. Tá? Mas tudo que me interessa é que o volume é sempre o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega uma fatia dessas, tá? Uma única fatia dessas, imaginem que eu faço essa espessura ser a mais fina possível. Tá? Então, quanto maior mais fina a espessura, ou quanto menor essa espessura especificamente, a gente vai ter o maior número possível de fatias. É claro que é um pão, né, que tem um volume infinito, né? Eu não vou chegar a número de fatias infinito por ter a espessura menor. Mas é quase que como se fosse isso. A gente começa a pensar dessa maneira. Então a espessura ali é o que manda. De maneira que essa fatia ela também tem um volume. Né? A gente sabe disso. De novo, ela ainda é um paralelepípedo. Tá? Mas quanto mais fina for essa espessura, tá? É mais fácil de eu calcular o volume desta fatia, porque ela vai ter uma área, e essa área, por menor que seja a espessura que eu corte a fatia de pão, essa área aqui não está mudando. E se essa área não está mudando, tá, o volume dessa fatia em específico, né, ele vai se tornar com o tempo simplesmente igual a essa área, porque a fatia está cada vez mais fina. Imagina que você vai cortar na espessura de uma folha, tá, que é uma coisa milimétrica. Então, assim, é exatamente essa ideia, né? A folha, né, é como se ela tivesse um volume, aí tu vai cortando, 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 ela se torna algo que é simplesmente uma superfície. Tá? Por quê? Porque a espessura da folha é tão fina quanto a gente quer. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Por que eu estou falando isso? Porque independente do número de fatias, quanto mais fino for essa espessura, tá, eu vou poder somar essas fatias e ainda assim chegar no mesmo volume. Que volume é? Bom, o volume do pão de sanduíche é esse que eu estou estudando. Tranquilo? Então, em outras palavras, né, o volume desse pão de sanduíche vai ser simplesmente a área
desta fatia, que é igual a todas as outras, né, vezes o comprimento, até coloquei entre parênteses ali quantidade de fatias, né, mas vai ser exatamente igual ao comprimento, tá? Então assim, o que acontece? Eu estou deixando a espessura cada vez mais fina para que eu possa usar o conceito de a área da fatia vezes aquele tamanho. Isso é exatamente o que nos faz, em outras palavras, né, poder dizer que o volume, tá, de um paralelepípedo é calculado como ele é, porque na verdade ele é a área. Tá? Se a gente imaginar, por exemplo, isso aí como um prisma quadrangular regular, ou seja, um prisma de base quadrada, que pode ser o caso, tá? Ele é a área da base, onde a área da fatia seria a base, tá? E o comprimento que eu coloquei ali é como se fosse a altura desse prisma. Então, na verdade, né, a área da base vezes a altura vai me dar o volume. Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui, tudo bem? Mas por que todo esse papo de fatia? Tá? Essa é a ideia que a gente quer chegar. Então eu só estou dizendo que esse comprimento vezes a área dessa fatia vai me dar o volume que eu quero. Tudo bem? Agora se eu imaginar esse mesmo volume, tá, que venha a ser o pão com uma única fatia, tá? Eu sei que essa fatia vai ter vários pedaços, terão várias delas, mas é como se como ela não muda, é sempre a mesma fatia, é como se ela corresse do começo ao final. Tá? Esse pão, ou seja, em outras palavras, esse paralelepípedo, e nos desse o volume, então, ou seja, a quantidade de fatias vai nos dar o volume, tudo bem? Quanto menor for a espessura, é só fazer vezes o comprimento que ela andou, tranquilo? E isso começa a ficar interessante, porque se eu começo a mudar o sólido, vamos pensar num cilindro que eu deitei ele aqui, e eu vou imaginar ele aqui, eu vou deixar um pouco transparecido, e vou colocar também como se fosse um disquinho, tá? Com uma certa espessura. Tá? Essa espessura ainda está grande, mas não tem problema nenhum. Agora, mesma coisa, se eu tiver uma espessura muito fina e eu fizer correr isso aqui, o volume desse cilindro vai ser simplesmente a área, né, desse disco, vamos dizer assim, né, que é fácil de calcular, πr², né, vezes o comprimento que ele correu, né, que vai me dar, em outras palavras, né, a quantidade de discos, né, porque a espessura é muito fina. Tudo bem? Tranquilo, né? Não tem nenhum problema. Acontece que vamos colocar uma rampa, tá? Então, por que uma rampa? Porque uma rampa é alguma coisa que tem uma espécie de prisma também, com uma base triangular, um triângulo aqui não é equilátero, mas enfim, né? A gente pode imaginar dessa maneira. A gente pode olhar de vários ângulos essa rampa, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem duas maneiras de olhar essa rampa, tá? E é aí que eu quero chegar para a gente entender toda a matéria que venha a ser volumes por fatiamento, para entender mesmo. Depois a gente vai fazer um monte de conta, mas eu quero entender, tá? Quero que vocês entendam. Então a primeira coisa que eu posso pensar aqui, tá, é que eu posso fazer a mesma teoria, né, pegando um lado deles, né, imaginando que eu estou cortando uma fatia super fina, tá, dessa rampa, tá? Estou fazendo uma secção transversal, no caso aqui eu fiz bem colado a parte que está mais próximo da gente, mas se eu fizer essa secção em outro ponto, tá, ela vai ser igual, de maneira que ele também pode correr até o final. Tá? Que a secção vai ser sempre a mesma, assim, em outras palavras, não vai ser sempre a mesma, vai ter a mesma área. Tá? Então, de novo, eu vou poder fazer a área dessa secção, que nesse caso é um triângulo, tá? Vezes todo o comprimento que ele correu. Isso vai me dar o quê? O volume dessa rampa inteira. Tudo bem? Tá bom, não tem problema nenhum. Agora, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente para ver se vocês concordam comigo. Eu vou seccionar nesse outro sentido. Tá? E a secção agora não vai ser um triângulo como era antes, vai ser um retângulo. Tudo bem? E se eu seccionar nesse ponto, esse retângulo vai ter uma certa área. Não tem problema nenhum ele ter essa certa área. Imagina que essa secção tem uma espessura muito fina, tá? Quase da espessura de uma folha mesmo de papel, tá? Para que eu possa pensar justamente na área disso como um retângulo. Eu sei que a união de todas essas áreas, né, com espessuras finas, né, em outras palavras, volumes com espessuras finas, perdão, que parecem áreas, eles vão ser, a união deles, né, vai ser o volume dessa rampa toda. Só que quando eu começo a cortar ainda no mesmo sentido, eu começo a ver, tá, que as áreas elas vão mudando, elas vão diminuindo. Então eu continuo tendo retângulos, tá, porque eu estou cortando no mesmo sentido, mas a área desses retângulos vai diminuindo, cada vez diminui mais. Tudo bem? Mas por que eu estou fazendo isso? Vou provar que a rampa não mudou, é a mesma rampa, ela vai ter que ter o mesmo volume, né, da rampa que eu tinha calculado de uma maneira anterior ali, que eu tinha pensado fazendo secção que dava sempre o mesmo triângulo. Agora dão retângulos e além de darem retângulos, não dão sempre os mesmos retângulos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que pode ser que a secção ou seção que eu escolha para seccionar me dê secções de áreas diferentes, mas eu estou falando da mesma figura volumétrica, ou seja, eu vou ter o mesmo volume. E eu tenho como calcular esse volume. Então imagina que eu estou falando de uma situação muito similar à situação do ponto sanduíche ou do cilindro, tá? Só que acontece que cada secção tem área diferente, mas nada impede de a soma, tá, dessas áreas com espessuras pequenas seja possível, a soma delas seja exatamente o volume, que é isso que eu quero calcular.
tudo bem? E alguém deve estar se perguntando, por que eu vou calcular de uma maneira mais difícil se eu já descobri a mais fácil? Tá bom, a questão toda é, nós estamos tentando generalizar, achar uma forma geral para que quando tiverem, né, sólidos mais complicados, tá, a gente tenha uma maneira mais geral e uma ferramenta mais poderosa para calcular. Essa é a ideia do cálculo, tudo bem? Então eu vou pegar uma secção qualquer, tá, na mesma direção, tá, com uma certa espessura, aumentei um pouquinho a espessura agora, tá, mas o que interessa aqui é que é uma secção. Tá? E vou pensar que ele tem um comprimento. Então, na medida que eu faço várias secções, né, com uma espessura mínima possível e somo todos os volumes delas, eu vou ter o volume da minha rampa. Tudo bem? Vamos supor que isso comece em um ponto A, termine em um ponto B. Tá? E aí eu vou ter que fazer vezes, né, cada área, né, vezes a distância de A até B. Em teoria eu vou ter que encontrar o volume, tá? Porque afinal é o mesmo volume. Mas tudo isso só é possível se eu pegar uma espessura bem pequena mesmo, tá? Como eu fiz aqui. Tranquilo? E se eu imaginasse ainda por cima isso no eixo x e no eixo y como uma função, eu estou vendo que na direção que x varia, a área da secção varia. Em outras palavras, eu estou querendo dizer aqui é que essa área da secção, que é um retângulo, tá, varia conforme a posição de x se eu colocar o eixo x onde eu coloquei ele aqui. Tudo bem? Então essa é a ideia. Então quer dizer que agora eu posso, em outras palavras, formalizar um volume, vamos ver se vai ser possível, tá? Mas a ideia é formalizar um volume, tá, que a área da secção muda mediante a posição x. Tá? Então vai ser uma área que depende de x, é mais ou menos essa ideia que eu quero colocar para vocês. Tudo bem? Então se eu pegar isso aqui, né, eu sei que essa espessura eu vou chamar de ΔX. Tá? Eu sei que essa espessura é bem pequena, esse ΔX, tá? E eu sei que aquela área é uma área A, eu vou chamar de A, mas é uma área que depende de x, então eu vou chamar de A de x. Tá? Então o que eu quero dizer aqui é que a área A de x vezes a espessura vai me dar o volume, tá, daquela parte ali em verde, e que se cada um dos volumes que são diferentes serem somados, eles vão me dar exatamente o volume da minha rampa, tudo bem? Que é o meu sólido. Mas, se vocês lembram bem, né, quando eu somar todos esses caras, né, eu vou obter aqui a mesma notação que eu tinha para a integral. Lembra do teorema fundamental do cálculo? O que a gente fazia? A gente aproximava para retângulos de base cada vez menor, tá? E somavam a base de um retângulo vezes a função num ponto, a base de um retângulo vezes a função no outro ponto, assim por diante. A única diferença é que essa função aqui para nós é o a de x e não mais o f de x. Então o que eu tenho, essa expressão de somatório, me dá exatamente o volume, por um lado, mas ela me dá exatamente também a definição de integral. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando de A até B, tá? Todos aqueles volumezinhos pequenos, tá? Só que aqueles volumes vão me dar o volume da minha rampa e, em outras palavras, pela notação de somatório, ou seja, aquele a de x é uma função qualquer, vezes aquela espessura que é cada vez menor, que é o mesmo conceito do teorema fundamental do cálculo, eu vou poder reescrever isso como uma integral. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que o volume aqui vai ser calculado por uma integral, tudo bem? Então o volume, né, desta rampa, tá, vai ser o quê? Vai ser a integral de todas as áreas, tá, que vão de A até B seccionadas, e essas áreas, por sua vez, não têm, tá, o mesmo valor. Elas mudam conforme muda a posição x. Tudo bem? E é claro, né, o dx vem da integração em x. Tá? Então, em outras palavras, eu acabo de descobrir aqui aquilo que a gente vai chamar a fórmula, tá? Fórmula tem um termo muito forte para isso, mas enfim, é o volume, tá? A fórmula do volume por fatiamento, tá? Dessas seções que somadas vão nos dar o volume de todo o meu sólido. Tudo bem? Se a gente olhar nessa direção assim, fica um pouco mais fácil de entender. A gente vê direitinho ali que a espessura, né, é cada vez menor e vai variar na medida que eu vario o x. Essa espessura pode até não variar, mas pode ser pequena bastante, mas a área A de x vai variar. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente acaba de obter a fórmula, tá, de volume por fatiamento. Vamos ver um exemplo disso? Vamos ver se isso funciona de verdade. Tá? A ideia aqui é não só teoria, mas ver um exemplo também. Então vamos supor que eu esteja falando, tá, de um sólido, não sei que sólido é ainda, mas eu sei que a secção dele, tá, ou as secções dele, variam conforme x. Tá? Então, e não só variam conforme x varia, mas varia exatamente da maneira que está escrito aí. Vamos supor que a variação seja, para cada posição de x, a secção vai ter uma área x ao quadrado. Tá? Bem simples assim. Então é como se eu tivesse para um x pequeno um quadradinho, né? Então a área vai ser x ao quadrado, vamos supor que se x seja 1, a área vai ser 1, vamos supor que x seja 2, a área vai ser 4, x igual a 3, a área é 9, a área é 16, quando x for 4, e assim por diante. Tudo bem? Então as secções, na medida que x vai aumentando, vão
sendo secções que formam, né, pedaços diferentes e áreas diferentes, tá? Então aqui não podemos esquecer que a secção ela não muda, tá? Ela é sempre no mesmo sentido. Tá? Então aqui a gente vai ter várias áreas, tá? Mas que juntas, né? A ideia é que juntas elas nos formem um certo volume, tudo bem? Então se eu colocar aqui em perspectiva todas essas secções e pensar nelas juntas, eu posso começar a ter uma ideia do que vem a ser, tá? Esse sólido, tudo bem? Se eu juntar mais ainda, tá? E colocar na mesma ideia do exercício exemplo anterior, tá? Ou seja, variando em X essas secções e cada uma delas variando a sua área, tá? Eu vou ter uma ideia geral, tá? Do que vem a ser esse sólido, tudo bem? Então aqui vamos supor, isso é um exemplo, tá? Estou inventando agora que ela vai de 0 até 2, pode ir muito mais, mas vamos supor que vai de 0 até 2. Então de 0 a 2 existem vários valores de X e para cada valor de X a secção tem uma certa área. Tá? Eu quero saber qual o volume desse sólido formado, mesmo sabendo que essas secções não são ou não têm a mesma área. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Né? Bom, eu vou colocar aqui a última secção, que no caso tem área 4. Tá? Vou colocar o quadro destacado aqui, porque justamente 2 ao quadrado é 4. Tá? E vou tentar calcular da mesma maneira que eu acabei de entender, ou usando a teoria que eu acabei de descobrir. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no lugar da integral, trocar o a de x pelo a de x que de fato é, que no caso é x², tá? Resolver essa integral variando de 0 a 2, porque de 0 a 2 é o tamanho ali, os valores de x foram percorridos de 0 a 2. Tudo bem? Então, em outras palavras, quando eu resolvo essa integral aqui, eu tenho x³ sobre 3, tá? Que é a primitiva de x². Tá? Claro, pelo teorema fundamental do cálculo, vou ter que aplicar em 0 e 2. Tá? Vou aplicar primeiro no segundo valor, diminuir da primitiva aplicada no primeiro valor, tá? No caso 0 aqui vai dar 0, não preciso calcular, e aqui eu vou ter que o meu volume, tá, deste sólido vai ser o que? 8 sobre 3, porque 2 ao cubo é 8 sobre 3, ficou sobre 3. Então o volume é 8 sobre 3, tá? Tudo bem? Tá bom. Ninguém se deu conta de que sólido é ainda? Né? Esse sólido nada mais é do que uma pirâmide, tá? Uma pirâmide de base quadrada. Tá? E no caso essa pirâmide, além de ser de base quadrada, essa base eu sei que é 4. Na verdade, cada secção eu sei também a sua área, né? Pela fórmula de x, sendo igual a x². E se eu marcar aqui todos os pontos dessa pirâmide, né? Marcar com linhas, né? Eu posso destacar um pouco melhor essa pirâmide, tá? Essa pirâmide está deitada, vamos dizer assim, mas ela tem ali a sua base 4, tá? E como ela tem a sua base 4 e é uma pirâmide, inclusive eu sei até a altura dela, que nesse caso vai de 0 a 2, então a altura tem que ser 2, né? Então eu tenho uma pirâmide, que eu tenho a área da base, eu tenho a altura, eu tenho tudo para calcular o volume dela, tá? Eu calculei via integral, tá? Via a forma de volumes por fatiamento, mas a gente poderia calcular com aquilo que a gente sabe, né? Para ver quanto daria, inclusive tem que ter o mesmo volume, né? Então a área da base aqui é 4, a altura é 2, dividido por 3, porque é um sólido que tem que dividir por 3, né, para obter o volume. Então aqui a gente vai ter 8 terços, que adivinha, é o mesmo valor que a gente descobriu usando a teoria da integral. Tá? Não é nenhuma coincidência, isso tinha que acontecer. Tudo bem? Beleza. Vamos agora para outra coisa, tá? Que tem tudo a ver com isso, mas um pouquinho mais específico, que vem a ser os sólidos de revolução. O que são os sólidos de revolução? Tá. Bom, os sólidos de revolução eles começam, vamos direto para um exemplo, para a gente entender. Tá? Vamos supor que eu trace uma reta aqui, tá? Mais ou menos até da origem até esse ponto aí, tá? Que está no primeiro quadrante. Não vou dizer que ponto é por enquanto, não faz diferença, mas é uma reta, tá? Então ela vai marcar ali para um certo valor de x, tá? E eu posso também, né, tentar entender, vamos colocar dessa maneira, tá? O que seria essa reta espelhada, né? Lá em relação ao eixo, ou rebatida em relação ao eixo x. É como se vocês pegassem, tá? E rodassem. Essa é a palavra, né? E aí vem a palavra revolução, porque está rodando, tá? Então vocês imaginem que essa reta ela vai rodar e ela vai parar lá no eixo, ou melhor, no eixo não, lá no quadrante de baixo, né? Que ela, obviamente aqui esqueci de falar, mas obviamente aqui ela forma uma certa área, tá? Como se fosse também uma fatia, pode pensar na fatia também, não tem problema nenhum, tá? Ela forma uma certa área ali, nesse caso vai ser um triângulo, tá? Mas se eu rodar isso aqui, se eu fizer esse movimento exatamente como foi feito aqui, tá? Ela vai me dar, em outras palavras, tá? Uma rotação, tá? E se eu rodar novamente, eu vou ver que ela, nessa rotação ela está rotacionando, girando em torno do eixo x, e assim ela pode ficar indefinidamente. Só que quando eu rodar isso cada vez mais e mais rápido, tá?
esse triângulo, que é uma área 2D, rodando ele vai ficar um sólido. E esse sólido a gente até sabe que sólido é. Tá? Esse sólido, ao ser rodado, vai virar um cone. Então vocês imaginam que essa linha reta, a primeira lá de cima, ao ser rotacionada sempre em torno do eixo X, tá? Com uma velocidade, pensa assim, com uma velocidade tendendo ao infinito, como se eu estivesse olhando isso, ela estivesse rodando, tá? Ela vai me gerar um sólido, tá? Com um certo volume. Tá? E é por isso que a gente chama de sólidos de revolução. Tá? Esse sólido de revolução, especificamente, que está desenhado aí, é um cone. Tá? Mas eu poderia ter outros sólidos de revolução. Tudo isso depende da função que eu vou escolher. No caso, eu escolhi f de x como sendo aquela reta lá no começo. Tá? Se eu usar uma outra função, eu vou ter uma outra figura. Tudo bem? Então tá. Então essa, tá? Ou melhor especificamente, esse cone, tá? É o sólido de revolução que eu gerei aqui. Tudo bem? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Imagina que eu faça uma secção transversal nesse cone num ponto, tá? Vamos imaginar aqui de um valor de x antes daquela reta acabar, né? Essa secção que eu estou mostrando aqui, tá? Ela é o quê? Ela é uma seção circular, né? Se eu pegar e fizer ela num outro ponto, ela também vai ser uma seção circular, tá? Então essa secção, ela não tem a mesma área da anterior. Na medida que eu mudo x, ela muda, tá? A sua área de secção. Mas uma coisa eu sei dela. Eu sei que essa seção é um círculo, tá? Porque eu estou rotacionando essa função, seja lá o que ela for, em torno do eixo x. Então essa seção, nesse caso, ou especificamente nos casos dos sólidos de revolução, essa seção transversal vai ser um círculo. Agora vocês imaginem que calcular a área de um círculo é muito simples. Né? A única coisa que está mudando aqui tecnicamente entre esse círculo e esse, por exemplo, é o raio. Mas a fórmula, a maneira com que eu calculo é muito simples, é πr ao quadrado. Então na medida que muda o raio, mas a fórmula é fácil de calcular. Beleza, então todas essas seções, ou esses discos, melhor dizendo, tá? Esse aqui é um exemplo muito similar ao primeiro lá do cilindro. A diferença é que o cilindro tem sempre o mesmo raio. Tá? Esse aqui não, esse aqui o raio vai diminuindo até chegar a zero. Ou ele vai aumentando até chegar num certo ponto, se a gente olhar da esquerda para a direita. Tá? Então o que está acontecendo aqui é que a união das seções, né, desses discos, das áreas desses discos, vão me dar exatamente o volume, tá, deste cone. Tudo bem? A fórmula que eu vou usar para calcular o volume desse cone é a mesma. A única diferença é que o A de x que eu tenho ali é um A de x um pouco mais específico. Nesse caso é π r ao quadrado. Tá? Eu vou colocar o r dentro daquele colchete. Acontece, tá, que eu tenho que saber quem é o r, porque o r muda aqui, não pode ser um r fixo. Tá? Então quem é o r? Vamos pegar a situação mais externa lá, o maior r possível. Esse r, essa altura é f de x. Tá? E essa f de x, né, depende de quem é a função. Nesse caso, a minha f de x é uma reta. Eu comecei tudo isso com uma reta. Tá? E rotacionei a reta ao redor do eixo x, tá? Em torno do eixo x. Se eu mudar aqui a posição, tá, vai continuar sendo f de x. Tá? Claro, uma posição aqui que eu escolhi pode ser um pouco menor. Pode ser menor ainda. Mas esse raio, tá, essa altura que vai do eixo x até a linha, é sempre f de x para cada x. Então, em outras palavras, tá, o meu raio depende de x, obviamente, mas vai depender pura e simplesmente da função. Então a área da seção transversal é π f de x ao quadrado. Então de uma maneira, essa fórmula que eu vou colocar aqui agora, ela é exatamente igual à anterior. A única diferença é que o A de x nos sólidos de revolução são π f de x ao quadrado. Tá? Então aqui eu vou ter volume, que vai de A até B. Tá? E aqui no lugar do A de x eu vou ter π f de x ao quadrado, se estivermos falando de um sólido de revolução. Tudo bem? Aqui eu posso tirar o π para fora da integral, só para ficar mais simples, tá? E a gente calcular direto ali o f de x ao quadrado, integral de a até b de f de x ao quadrado. Tranquilo? Então tá, aqui acabamos de ganhar mais uma fórmula, que vem a ser a fórmula do volume, agora especificamente para os sólidos de revolução. Tranquilo? Vou pegar um exemplo aqui, muito similar ao anterior, para não dizer igual, tá? Só que eu vou especificar quem é f de x. Então f de x para mim agora é x sobre 2, ou seja, uma função que depende de x, tá? E vou dizer que eu quero calcular o volume do sólido de revolução gerado por essa reta, que vai de 0 a 4. Tá? Nem vou botar o 0, vou botar só o 4, para saber que acaba no 4. Se eu rotacionar essa reta em torno do eixo x, eu vou obter um cone, tá? Exatamente igual ao anterior. Agora eu tenho apenas as posições e a função especificada. Mas eu quero calcular que o volume desse cone, então eu vou simplesmente usar aquela segunda fórmula do volume. Tá? E a única coisa que eu tenho que fazer é cuidar que meu A de x é π vezes a função f de x ao quadrado, só que a função agora eu sei, é x sobre 2. Tá? O que me retorna, em outras palavras, que o volume é π vezes a integral de 0 a 4 de f de x ao quadrado, que é x sobre 2.
tudo bem? Então, em outras palavras, elevando ao quadrado ali o x sobre 2, eu vou ter x quadrado sobre 4, tá? E bom, agora eu vou ter que fazer algumas continhas, mas não é nada demais. Então aqui a gente faz a primitiva aqui de x quadrado é x cubo sobre 3. O 3 do denominador multiplicado com 4 vai fazer aparecer um 12. Tá? Teorema fundamental do cálculo aplica em 4, aplica em 0 vai dar 0. Tá? Eu vou ter que a conta aqui vai ficar realmente bem simples, vai ficar 4 ao cubo sobre 12 vezes π, né? Não vou nem colocar o 0 aqui porque eu sei que aplicado em 0 dá 0, né? Então essa é a minha, ou melhor, esse é o meu volume, tá? Que eu posso até especificar como 64 sobre 12 π, que dá até para simplificar, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Pessoal, só para ficar claro, isso é um cone, a gente saberia calcular o volume dele, tá? Que é a área da base vezes a altura sobre 3. Né? A área da base aqui é o quê? Qual raio? O raio aqui não vamos pensar que o raio é 4, tá? Aquilo ali quer dizer que vai de 0 a 4, mas o raio vai ser 2, porque 4, quando eu coloco na função, vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Então o raio é 2. Então vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4, vezes π. 4π é a área da base. Vezes a altura, que é 4, então vai dar 4π vezes 4, logo 16π sobre 3. Que é exatamente o que eu achei aqui. Se eu simplificar 64 sobre 12, né, dividir tudo isso por 4, eu vou chegar em 16π sobre 3. Tranquilo? Então, quer dizer, eu calculei de uma outra maneira, eu posso fazer isso, escolhi um sólido que eu saberia calcular só para verificar se está tudo certo. Tranquilo? Então tá, mais um exemplo. Tá? Esse aqui é um exemplo bem legal, bem clássico, mas a gente precisa saber. Tá? Todo mundo sabe, tá, que se eu pegar um semicírculo, tá, vou escolher aqui especificamente o do ponto menos R até o R, tá? Só para entender que esse semicírculo tem raio R, estou especificando isso em outras palavras, né? E eu sei que a equação de um círculo é x² mais y² igual a r² se esse círculo estiver centrado na origem, é o caso. Tá? No caso eu estou falando aqui de um semicírculo, então aqui a parte de cima é só isolar o y e pegar a parte positiva. Tá? Se eu girasse para baixo, era como se eu pegasse a parte negativa, então basta colocar um menos na frente. Né? Então, em outras palavras, eu tenho a parte de cima, a parte de baixo, tá? E está tudo certo. Agora, se eu rotacionar, ainda falando em sólidos de revolução, esse semicírculo em torno do eixo X, como um movimento que vocês acabaram de ver, qual o sólido que eu vou obter? Se eu rotacionar, fazer a parte de cima parar na parte pontilhada aqui de baixo. Exatamente, eu vou ter uma esfera. Tá? E essa esfera, tá, eu sei que vocês já sabem qual é o volume da esfera, mas quando eu fizer as secções, de novo, as secções, por estar rotacionando ao redor de X, as secções serão círculos, tá, que vão ter uma função para o seu raio, mas eu vou calcular, tá, esses círculos, né, a função para o seu raio é exatamente essa, né, essa é a função f de x, que eu coloquei como y, mas enfim, é f de x, tá, que vai ser r² menos x², tudo isso na raiz. Tá? Então, quando eu quiser calcular o volume dessa esfera, eu vou ter que lembrar disso, né? Vou pegar o primeiro pedaço, tá? Vou pegar só o primeiro pedaço e vou aplicar isso naquilo que eu acabei de ver, para ver se funciona. Então, a gente vai ter que o volume aqui é simplesmente, tá, π vezes, que vai de A até B, tá? No caso aqui vai de menos R até R, mas não tem problema nenhum, tá? De f de x². Em outras palavras, então aqui isso vai simplesmente ser trocado, essa f de x vai ser trocada por aquele semicírculo da parte de cima. Tranquilo? E aí eu vou ter que integrar isso aí, tá? E para ver quanto ele vai dar. Quando a gente integra, tá, esses valores, tá, já colocando aqui os limites, ali está de A até B, mas eu queria que fosse especificamente tá de menos R a R. Então, quando a gente faz a primitiva de R² menos x², R² é um número, tá? Então, R² é um número, tá? A primitiva dele vai ser esse número vezes x, tá? Depois, x² é fácil, é x³ sobre 3, tem um menos na frente. E eu vou ter que aplicar de menos R a R, tá? Então, vou aplicar em R e depois em menos R, tá? Vai dar espelhado. Primeiro parênteses ali, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que vai dar 2/3 de πr³ e o segundo parênteses vai dar menos 2/3 de πr³. Mas tem aquele menos na frente, então menos com menos vai dar mais. Eu vou ter 2/3 de r³ mais 2/3 de r³, que vai dar, adivinhem quanto? Já sabem, né? 4/3 de r³ vezes π. Ou 4πr³, que vocês sabem há um bom tempo que é o volume da esfera. Tudo bem? Então tá, pessoal, existem várias maneiras aqui, não vai dar tempo de explorar tudo, mas existem várias maneiras de trabalhar com sólidos de revolução. Uma das mais simples que eu não vou falar aqui, tá, mas a única coisa que muda, tá, é a obtenção de sólidos de revolução que possivelmente podem ser ocos por dentro. Então vocês vão ter que imaginar que tem um sólido de revolução, tem um outro inferior a ele ou dentro dele, tá, como se fosse exatamente o F e o G que a gente viu no vídeo passado, né, só que rotacionando.
Então a gente vai fazer a integral de uma menos a integral da outra quando for oco. Aqui eu estou trabalhando só com os que não são ocos, tá? Mas os que forem ocos, né, a gente vai chamar de discos ou arruelas, tanto faz, tá? Então aqui as secções para nós são os discos. Arruelas é quando eu tiver um que esteja dentro do outro e eu tenha que diminuir. É a única coisa diferente que vai acontecer. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.